Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por unanimidade, enterrou hoje a PEC da blindagem que havia sido aprovada pelos deputados. A conclusão foi de que os deputados exageraram a dose do remédio que imaginaram para pôr freio aos abusos do STF. E quando a dose do remédio é demais, acaba virando veneno. O debate no Senado, contudo, foi uma oportunidade para expor mais uma vez a hipertrofia de um poder da República na tentativa de submeter todos os outros por meio do medo, da chantagem e das ameaças. Vários senadores destacaram a urgência para a instalação de uma CPI da Vaza Toga para reequilibrar as forças e recolocar o STF em seu devido papel institucional. Para debater esse cabo de guerra no Senado, para pôr limites ao Supremo, as novas falas desastradas de Lula nos Estados Unidos e outros assuntos de destaque da política e da vida nacional, eu convido você para seguir com a gente agora no Última Análise, que tem aqui a presença no estúdio de dois colegas hoje. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem? Tudo bem, Tosi, tudo bom, Gui, Marcília? Prazer estar de volta. Guilherme Kilter, salve. Boa noite, Tosi. Mais um programa, né? O Marcília com roupa de vô e a gente aqui mais um programa. Olá, Marcília. O óculos não. Tudo certo? Tudo bem, Tosi. Desconsidere essas piadinhas, desconsidere, tá? Olha, a gente já começa assim, né? Isso que é a gente, se essa o boas-vindas, imagina o resto. Mas, enfim, seja como for, Kilter, Tosi, Scorsin, toda a audiência, muito bom estar aqui. E olha, eu tô com esse pullover, como diria minha avó, mas é um colete, porque aqui em São Paulo, pelo menos, está um frio desgraçado. Aí em Curitiba eu imagino que deve estar bem pior. Curitiba está uns 12, 13 graus, mas para nós isso aí é quase verão. Primavera, verão. Jogando em casa. Olha, a PEC da blindagem, ou da bandidagem, como também foi apelidada, foi enterrada hoje pelos senadores. Por unanimidade de votos na Comissão de Constituição e Justiça, eles rejeitaram o projeto da Câmara. Projeto que previa que qualquer processo criminal contra parlamentares e presidentes de partidos só poderia ser instaurado com autorização expressa do plenário e em votação secreta. O senador Alessandro Vieira, relator do projeto, disse que a PEC, em vez de ser uma defesa do parlamento, acabaria transformando o Congresso em refúgio para criminosos. Dito de forma absolutamente clara, para a compreensão da casa e de quem nos acompanha, a PEC, que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. Os senadores de oposição tomaram a palavra, pediram a palavra e denunciaram a manobra da esquerda de querer atribuir essa PEC da blindagem a uma iniciativa do campo conservador. E lembraram que o projeto só foi aprovado na Câmara porque teve votos de vários partidos da base do governo, inclusive do PT. Se não houvesse esse apoio, não teria sido aprovado na Câmara. Para o senador Rogério Marinho, no afã de se rebelar contra a tutela e as chantagens do STF, os deputados teriam errado a mão e o que era para ser remédio por causa da dosagem exagerada acabou virando mesmo veneno. Mas ele criticou duramente a invasão de prerrogativas do Legislativo por parte do STF e disse que há urgência para a abertura de uma CPI da Vaza Toga. Qual é o princípio da democracia liberal básico que todos defendem? Separação dos poderes, equilíbrio entre os poderes, independência entre os poderes. Pois muito bem, este Senado da República, que deveria fazer o seu papel, não faz. Nós temos aqui um requerimento com 29 senhores senadores que pede uma investigação do Vaza Toga. É um absurdo o que foi vazado. Conversas não republicanas entre assessores do senhor Alexandre de Moraes com membros do TSE, onde se pede que se use a criatividade para se encontrar provas, para se atingir um adversário. Nós queremos investigar isso. Bem, vamos debater um pouco das falas que a gente ouviu, mas eu acho que vale a pena ainda colocar mais um trecho de uma intervenção do senador Rogério Marinho, que ele denuncia que o STF segue implacável
ao tentar subordinar os outros poderes. E agora, disse o Marinho, lembrou, o Supremo está propondo modificar o rito para abrir processo de impeachment contra os ministros, promovendo agora uma autoblindagem. Vamos falar de blindagem ou de bandidagem? Tem a DPF número 1260. Os senhores sabem que tem uma DPF 1260? Proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil e pelo Solidariedade, que é a linha auxiliar hoje do Judiciário. Você sabe o que eles propõem aqui? Mudar o rito do impeachment dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. E no processo que é colocado aqui da DPF, está com o senhor Gilmar Mendes, que abriu vista para a Procuradoria-Geral da República. Hoje o poder que não pode ser fiscalizado, que está acima de todos nós, é o Supremo Tribunal Federal. Hoje a DPF diz o seguinte, que só quem vai poder oferecer denúncia é o Procurador-Geral da República, ou seja, os senhores senadores não poderão oferecer denúncia. Os cidadãos brasileiros não poderão oferecer denúncia de afastamento de ministros. A AMB diz que é necessário que nós tenhamos cuidado na questão da recepção da lei de 1950, do julgamento dos senhores ministros. Vocês estão atentos a isso? A diminuição do poder deste parlamento, do Senado da República, que é a Casa Revisora, que deveria ser, dentro do princípio da democracia liberal, o poder que modera e é moderado, o peso e o contrapeso. Pois vejam, senhores, a nossa indignação não pode ser seletiva. Vossa Excelência, me dê só mais um minuto que eu concluo. A nossa indignação não pode ser seletiva, porque senão nós seremos objeto de fancaria, de zombaria, de descrédito. Quando eu vejo aqui as pessoas falando que a Constituição não é cumprida, tem razão. Ou vocês acham que é normal a gente assistir todos os dias pelos jornais ou ler nos jornais e pelos meios de comunicação de que uma determinada ação parlamentar aqui nessa casa foi paralisada pela vontade de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Como aconteceu, por exemplo, com o relator designado pelo deputado Hugo Mota para julgar a questão da anistia, que anunciou que estava parando tudo porque Alexandre de Moraes mandou, ou orientou, ou pediu. Senhores, vamos nos dar o respeito. A gente vai acompanhar outras manifestações dos senadores hoje, mas houve ali em coro, uníssono, muitas falas apontando os problemas que hoje tem na República que não podem passar batido, né, porque houve unanimidade na condenação da PEC da blindagem, porque a gente ouviu, né, o remédio em dose exagerada acabou virando veneno, mas isso não invalida que foi uma tentativa de reação às imposições do STF e à intromissão do STF subordinando os outros poderes. O que dizer aí dessa manifestação aí do senador Rogério Marinho, que ele que é sempre muito enfático e muito combativo em criticar o STF, né? Discursinho, o que você avalia do que a gente acabou de ouvir? Vamos ouvir mais intervenções de outros senadores também muito críticos do protagonismo do STF hoje. A mim me chama a atenção, bom, raras vezes a gente consegue ter um bom exemplo, não em relação ao mérito, mas do que é uma casa revisora, né? Como disse o senador Rogério Marinho. O Senado está aí para, de certo modo, a Câmara faz, o Senado deveria ser uma casa um pouquinho mais distante do fervo para poder fazer esse tipo de revisão, com senadores, de certa maneira, mais experimentados, parlamentares mais experimentados para fazer esse tipo de coisa. Então, o enterramento da PEC, ela é independente do mérito, se deveria, se não deveria, ela dá um bom exemplo didático para a população de como é que as coisas funcionam, né? Como é que deveria funcionar, digamos assim, dentro do terreno do parlamento. A segunda coisa que me chama a atenção é como a dimensão do remédio ser exagerado era óbvio na semana passada, né? Essa mistura de tudo. O assodamento da direita, que demonstra também um certo... acho que está todo mundo cansado e todo mundo meio querendo resolver o quanto antes. E aí é comum a gente botar os pés pelas mãos. Então você aceita uma série de coisas para conseguir chegar naquele objetivo que você quer, que é tentar fazer a contenção do STF. Então saiu um negócio que é um monstrengo, evidentemente falando, e me parece que e essa votação que teve hoje, teve a união tanto da esquerda quanto da direita, que aprovaram na semana passada na Câmara, agora rejeitam no Senado, né? Por conta da repercussão que isso gera. O que me parece engraçado de se perceber é que justamente essa aparente,
não é uma união, mas você tem uma votação expressiva, tanto para aprovar quanto para desaprovar dos dois blocos. O que unifica tanto a aprovação como essa desaprovação? Por trás, me parece haver uma espécie de reconhecimento de que algo precisa ser feito para conter o STF, independentemente da aprovação. Pode estar errando aqui, pode estar errando, mas assim, tem alguma coisa que está sendo aceita por meio que, se não por todo mundo, por boa parte das casas, para que algo seja feito. O que vai ser feito, como vai ser feito, já são outros 500 e aí os meandros do jogo político podem nos encaminhar. O senador Rogério Marinho, que eu acho que é um dos bons quadros que a direita tem, e já não é de hoje, ao colocar no debate político a lembrança do que o STF pode fazer para se auto-blindar, né, assim como acusaria através do SAPEC os congressistas de fazerem a mesma coisa, quando ele coloca essas questões, eu assisti um trecho maior da fala não só dele, mas também de quando o senador Flávio Bolsonaro foi falar e o senador Alessandro Vieira foi responder. Exatamente sobre a CPI da Vaza Toga, porque o senador Alessandro Vieira lembrou que a CPI, né, do STF, na época do governo Bolsonaro, faltou uma assinaturazinha e todo mundo sabe que foi a assinatura do senador Flávio Bolsonaro, que pediu a palavra para se defender e falou assim, não, mas veja bem, naquela época eu defendia que o STF tinha que se autoconter. Né? E infelizmente agora eu reconheço que isso não tem como dar certo. Né? Foi um jogo de palavras com relação a uma série de aspectos ali. Aonde vai sendo passado a limpo muito do que foi essa relação desde o governo Bolsonaro, que é quando começa essa movimentação mais assintosa do STF, e que se tenta buscar uma espécie de concertação de todo mundo para ver se a gente consegue botar cada um no seu quadrado de novo. Eu não sei se isso vai ser possível. E eu vejo muito uma movimentação de assodamento, de cansaço, e uma impressão que eu tenho, uma imagem que estava conversando com um amigo, é que muitos desses movimentos todos, na Câmara, no STF e tudo mais, é como se fosse uma pequena vila em que está todo mundo meio que tentando correr para resolver logo esse negócio, porque está vindo uma pedra gigante que está rolando, devagarinho, mas de maneira imparável, de maneira inevitável. Né? É como se vamos resolver o mais rápido possível para ver se ou a pedra desvia ou se alguém consegue fazer alguma coisa. Que é o fato de que a gente chegou num ponto na política brasileira em que simplesmente quem tem mais poder decide, não importa mérito, não importa lei, não importa mais nada. Chegamos no ponto, o STF manda em todo mundo, acabou. Chegamos nesse ponto. Encontrou alguém mais forte, que é o Trump, quer dizer, vamos bater de frente? Não tem como fazer. Só que os movimentos americanos, eles têm outro ritmo, eles têm uma outra despreocupação com o Brasil. Todos esses movimentos me parece muito movimento de vamos correr o mais rápido possível para ver o que a gente consegue salvar antes que essa pedra passe por cima de todo mundo. Mas essa pedra continua vindo. E eu não sei se com PEC aprovada, sem aprovada, se alguma coisa fará com que isso pare de fato de acontecer. Então quando eu assisto todas essas movimentações, todos esses discursos, o que mais me chama a atenção é a inutilidade de tudo isso, no final das contas. Porque vai chegar uma hora que essa pedra ou vai passar por cima de todo mundo, ou essa correria toda vão inventar algum tipo de subterfúgio, que também vai ter tanto fundamento constitucional e legal, como as decisões do STF, para tentar evitar que a punição americana chegue. Então eu vejo toda essa conversa arada assim e fico assistindo assim, a pedra está vindo, a pedra está vindo, a pedra está vindo. E eles estão ali, a pedra está chegando. A pedra, aí não importa o que façam, esse negócio vai vir, porque eles estão para os Estados Unidos. Ou fazem o que eles estão pedindo e não querem fazer de jeito nenhum. Quanto mais se bate, é como se fosse peixe no anzol, né? Uma hora o peixe cansa, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir a manifestação do Lula hoje dizendo que ele está considerando até, quem sabe, fazer um encontro presencial. De saída, né, com medo, falaram, não, vai ser por telefone, vai ser por videoconferência. Agora, quem sabe, ele arranja um espaço na agenda dele, mas isso a gente fala daqui a pouco. E por falar em pedradas, né, deixa eu colocar mais uma pedrada aqui, então. Essa denúncia de autoblindagem por parte do Supremo foi reforçada também na fala do senador Esperidião Amin de Santa Catarina. Estão criando mais uma monocrática. Não, a DPF. que nós aprovamos aqui, está na Câmara, a Câmara nunca aprovou. Veja, mas o Supremo está criando mais uma monocrática. A DPF, que está sob a responsabilidade do ministro Gilmar Mendes, que generosamente agora coloca que qualquer invasão ao seu gabinete, ou do Marcos Duval, ou à casa dele, tem que ser autorizada pela Corte. Não explicita se é pelo plenário ou se é monocrática. Está se encaminhando para dizer o seguinte, agora, está sendo feito agora isso. Isso está sendo feito agora, nesse ADPF. Estou acompanhando. Então, o senhor veja bem,
ele autoriza a invasão do seu gabinete pela Polícia Federal ou do seu escritório ad referendo em uma semana. Ou seja, primeiro ataca e depois não faz nada, porque ninguém sabe qual foi o resultado, senador Jaime Campos, da incursão da Polícia Federal em junho de 2023 à casa e ao gabinete do senador Marcos Duval. Ninguém sabe se tinha alguma muamba, se tinha dinheiro, se tinha arma. Portanto, impunemente, blindagem é isso. O tema é blindagem, Marcília, ou autocontenção, autoblindagem. O que você pode avaliar aí do que a gente ouviu do Rogério Correia, ouvimos também do senador Alessandro e, por fim, do Esperidião Amin? Veja só, bom, primeiro eu devo dizer que o Scorsese começou a fala dele dizendo a mim me parece, e isso me agrada muito, só pessoas que têm leitura usam a mim me parece. Eu, por exemplo, não ouvia ninguém usar essa expressão há pelo menos uns 500 anos, mas eu fico muito feliz, isso demonstra a leitura. Foi por causa do Esperidião Amin, né? Agora não sei se eu fico ofendido ou não. Puta vida. Hoje, essa ganhou. Já não vamos nem mais tentar competir, o Tosi já levou a taça da noite. Mas, de qualquer forma, outra coisa que me agrada é ouvir o senador Rogério Marinho. Eu acho que realmente vocês comentaram disso. Ele tem uma fala sempre muito, muito assertiva, mas muito técnica, né? E o Rogério Marinho é uma pessoa que me faz lembrar que para que serve o Senado, né? O Senado serve justamente para isso, não serve para fazer show, serve para a gente ter pessoas com experiência e que passam uma visão técnica sobre assuntos, né? Uma casa revisora. E isso me agrada também bastante ouvir. E eu acho que o argumento, não tinha me ocorrido até esse argumento dele, mas é muito bom, né? Que como assim o STF tem coragem de falar de blindagem? Como assim a sociedade tem coragem de falar de blindagem se, ao mesmo tempo, o STF está se blindando em relação ao impeachment, com essa ADPF feita pelo Solidariedade, que curiosamente é o mesmo partido do Paulinho da Força, que a única força que tem é a força do STF, que impôs o Paulinho nessa PL da dosimetria, que é um nome horrível, aliás, para qualquer projeto de lei, sem apelo popular nenhum, parece nome de exame de check-up anual, enfim. E de qualquer maneira, a gente tem diante disso tudo uma imensa hipocrisia, né? Quer dizer, o STF fala em nome de uma suposta moral, critica ou a própria sociedade, ou a própria imprensa, ou a grande imprensa, assim digamos, criticam todos esses players, criticam o Congresso por quererem se blindar, enquanto o STF está se blindando sem um pio de nenhuma dessas pessoas. De nenhuma dessas pessoas, nem da mídia, nem da corte e nem de ninguém. Curiosamente, inclusive, uma blindagem feita, vamos dizer assim, de um jeito muito esquisito, porque essa ação do Solidariedade com a MB foi feita num dia seguinte ao próprio ministro Gilmar dizer que é inconcebível impeachment de ministro. Então, assim, um timing incrível, né? E no dia seguinte eles ajuizam uma ação e, por sorte, o sorteia o Gilmar. Então, assim, quem que está realmente se blindando, né? Ou quem tem coragem de dizer que blindar-se é errado se o próprio STF o faz? Como dizer que é inconstitucional blindagem se o STF está se blindando e é ele quem diz o que é constitucional e inconstitucional? Se o STF entende que é constitucional o STF se blindar do Congresso, por que não seria constitucional o Congresso se blindar do STF? Agora, e um ponto importante, que é, embora essa expressiva votação na CCJ sobre a inconstitucionalidade dessa PEC, eu não entendo que seja inconstitucional. Ela pode até ser imoral, mas inconstitucional ela não é. E isso é muito relevante, porque uma coisa é, se é imoral, a gente está no terreno da política ou no terreno da análise, sei lá, mas
no terreno jurídico, que é o da constitucionalidade, é constitucional. O artigo 53, ele intenciona proteger a qualquer preço, de forma ampla e robusta, os mandatos. E é disso que se trata. Então, os mandatos podem sim ser protegidos de forma ampla e de forma robusta. Ah, mas isso vai abrir precedente para que bandidos, como disseram aí, para que a porta do Congresso seja aberta a bandidos. Ué, mas ela já não estava? Eu acho que eles tinham que fechar a porta do Congresso para bandidos. Agora, abrir já abriu há muito tempo. Há muito tempo, e não foi por conta dessa PEC. É óbvio que eu não sou um fã dessa PEC, acho que essa PEC exagerou, como vocês disseram, na dose, o remédio virou veneno, foi uma pauta, inclusive, que usaram nas ruas, a esquerda usou nas ruas, não acho que seja adequado, acho que eles deveriam ter sido contidos em relação a isso, acho que erraram no timing também de colocar essa PEC no mesmo momento da questão da anistia, mas inconstitucional não é. E também o STF não tem moral nenhuma para entender, em algum momento futuro, que há uma inconstitucionalidade numa PEC. Eu sei que é a CCJ que entendeu agora, né? Mas adiante, qual seria a moral do STF para entender que é inconstitucional alguém se blindar se o próprio STF se blinda? Então a gente tem que. Todos esses elementos nos levam ao que um pouco o Scorsin estava dizendo. A gente não está mais no terreno da lei. A gente está no terreno do mais forte. Quem é mais forte, quem tem mais poder, manda. Ponto. A gente está aí. Né? E se o terreno é esse, se o terreno é de quem tem poder, quem tem mais poder manda, então cada um vai ali, assim como um animal faminto reúne comida para passar o inverno, reúne mais comida para passar o inverno, assim como a formiga guarda alimentos enquanto a cigarra canta, eu acho que os parlamentares têm direito de fazer as suas leis para se proteger, seja da forma que for, sem muito pensar na legalidade. Eu acho que a gente está nesse terreno. Politicamente, a gente entrou nesse terreno, que é horrível, mas é o que hoje nós temos. E creio que, por fim, para encerrar meu comentário inicial, eu acho que o Scorsi falou uma coisa interessante, que assim, parece que está todo mundo um pouco, de alguma forma, esperando, né, essa pedra rolar, e enquanto isso eles vão ali um pouco não ligando para o que está se fazendo. Eu não sei se é isso, ou se existe uma ingenuidade ainda nos poderes da República, de que, como quem coloca aquela história do avestruz que coloca a cabeça na terra. Eu não sei se não existe parte do Congresso que acredita mesmo que vai resolver com uma canetada questões como essas. E não no terreno da política, e não no terreno do confronto político, sobretudo. Bom, é isso que resta. Seja o confronto político, seja a canetada, seja o que for, eu acho que o Congresso está tentando se proteger, seja da pedra do Trump, seja da pedra do STF. Eu acho que eles têm direito. Uma breve interrupção ali na fala do Mais Marcília. poder para mandar. Ok. Agora a gente, daqui a pouquinho, vamos mostrar inclusive algumas manifestações ainda mais ácidas, mais críticas no Senado. Houve senador dizendo que os presidentes das casas, da Câmara e do Senado estão reféns, estão com medo, estão sendo chantageados e para tudo eles têm que pedir licença, autorização para o STF. Isso se faz às claras, sendo comentado e divulgado na imprensa, inclusive, e até o Paulinho da Força, né, também fala, não, estou costurando isso com a chancela do Alexandre de Moraes. Tudo tem que passar sob a chancela e a aprovação do Supremo. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, teve senador falando até que não pode haver esse agachamento de um poder diante do outro. Foi a expressão utilizada. Bem, agora a gente tem o recado dos nossos patrocinadores. Está aqui o meu xará, o Marcos, que fala com os nossos espectadores. Boa noite a todo mundo que está ligadinho aqui na Gazeta do Povo, na última análise. Vamos falar da sua saúde, mas da sua saúde sexual. Você, meu amigo, você que está me vendo agora, você que há muito tempo perdeu a confiança, você que já não consegue mais ter
ereção longa, você que está com dificuldade para namorar, você que está fugindo da esposa porque você não tem mais confiança, o que acontece? Depois dos 40, 45, 50 anos, a tua testosterona vai baixando e ela vai embora. E aí, meu amigo, aí vai aparecer esses problemas. O cansaço, o estresse, a fadiga, os problemas vão se aumentando e vai te deixando cada vez pior e o teu corpo vai respondendo de forma negativa. E aí, meu amigo, até o teu psicológico fica abalado. Então você que está sofrendo com disfunção erétil, você que às vezes tem ereção, mas tem dificuldade em mantê-la, fica tranquilo, porque chegou Max Viril Premium, produto 100% natural, que não tem contraindicação, que vai ajudar você, porque vai repor para você a taurina, a cafeína, que vai te dar vigor, vai te deixar mais animado, vai te dar o calibre que você precisa, porque age como vasodilatador, aumentando o fluxo da corrente sanguínea lá na sua parte íntima e vai te dar a vitalidade e a resposta que você precisa na hora H. Então você que está sofrendo aí, para o que você está fazendo, printa essa tela aqui, anote o nosso telefone, o 0800 323 5097, está na tela para você. 60% de desconto, o frete é gratuito, a ligação é gratuita, de presente para você. Vai aqui, ó, um óleo retardador, massageador, para ajudar você a ter mais prazer por muito mais tempo. Vai de presente para você também um relógio smartwatch, mas você tem que ligar. Cuida da tua saúde, cuida do seu relacionamento, do seu casamento e liga agora, 0800 323 5097. Para de sofrer, para de ficar com vergonha e volta a ser feliz. Faça amor e não faça guerra, meu amigo. 0800 323 5097. Meu amigo, não fica na mão não. Max Viril é solução. A gente retoma agora aqui e vamos ouvir mais uma manifestação do senador Espiridião Amin. Ele comenta o caso de mandados de busca e apreensão contra o senador Marcos Doval, que até hoje não foram justificados. O senador Alessandro Vieira sabe da minha admiração pelo seu trabalho como senador, como cidadão, e o meu profundo respeito ao seu voto. Mas, me explica uma coisa. Como é que invadiram a casa e o gabinete do Marcos Doval, impuseram-lhe uma multa de 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, e fizeram inscrever na conta corrente dele, o que é um crime financeiro, porque ele não tem limite para receber um crédito desse, e com as correções devidas, sem inquérito. Sabe por que fizeram? O senhor me respondeu, em parte, porque existe um inquérito que cobre todos os outros, que o senador, o senador líder do governo no Congresso, na época, nos advertiu. Isso é pior do que o AI-5, senador Randolph. E é mesmo. Então ele entrou nessa música, nesse baile, porque existe há 6 anos e meio, 6 anos e meio de abuso de poder, de deboche, inclusive ao nosso esforço aqui, do tal inquérito 4781, que foi criado por quem? Bota blindagem nisso. Isso é que é blindagem. Foi criado pelo então presidente do Supremo, ministro Toffoli, que designou sem sorteio, com base num artigo do regimento interno. Olha bem o grau do abuso. Designou o ministro Alexandre Moraes, que é o juiz do Brasil desde então. Até para convidar o Espiridião Amin para participar aqui do programa, né? Porque a gente tem falado tanto isso, o Marcília tem falado tanto, né? Esse inquérito, 6 anos e meio. Essa é a verdadeira blindagem que ocorre, né, Kyoto? Que bom que a gente ainda tem senadores que falam o que a gente pensa e estão lá para isso, né? Quem dera fossem mais. Infelizmente são poucos, mas ano que vem certamente a gente vai mudar esse número. Agora, o que eles falaram, os senadores da oposição, é evidente, assim, a gente tem um Senado acovardado. Mas a discussão era justamente sobre a PEC da blindagem. E a gente vê, dentro do contexto maior, que teve uma mudança de rota da oposição.
na Câmara, grande parte da oposição votou a favor da PEC da blindagem, porque era um requisito do Hugo Mota, do Centrão, para que fosse votada a urgência da anistia. E aí até faz sentido essa negociação, o Centrão pedir isso, porque olha, a gente precisa se proteger e tudo mais, mas a PEC da blindagem não era o remédio certo. A ideia, desde o começo, era o fim do foro privilegiado. E aí passou, aprovaram na Câmara a PEC, quando chega no Senado, a gente vê uma mudança de rota, falando não é esse o caminho, não é por aqui, e a Casa, o Senado, exercendo esse papel de revisar as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados. Então a gente entende de fato que isso foi necessário e é necessário. Agora, a discussão que fica o problema continua. A gente ainda tem um elefante branco na sala, que são os abusos do STF. As câmaras, né, tanto o Congresso, a Câmara dos Deputados quanto o Senado, se desentenderam, não acharam o caminho certo, mas precisa ainda de um caminho. O câncer continua se proliferando, se multiplicando, precisa de um remédio para isso. E aí, qual vai ser? Muito bem falaram os senadores de que é preciso instalar a CPI do abuso de autoridade, da vaza-toga. CPIs são instrumentos necessários para fazer essa investigação e esse contrapeso, essa contramedida. Já seria um caminho. Agora, claro, passar a anistia no Congresso é outro caminho, e não só caminho, como algo extremamente necessário. Na verdade, de fato, as duas coisas são necessárias. Quem dera a gente aprovasse a anistia na Câmara dos Deputados, a urgência já foi aprovada, mas é urgência para inglês ver, né? Porque o Hugo Mota bota na gaveta e tira quando ele quer. E aí a gente tem também a questão das CPIs e CPMIs contra o STF, já que o impeachment não vai pautar nunca, não vai ser aprovado nunca, segundo o próprio Davi Alcolumbre, que pelo menos seja instaurada essa CPI para investigar esses abusos de autoridades todos, quanto esses aí mencionados contra o Marcos Duval e tantos outros que a gente vê dia após dia do ministro Alexandre de Moraes. Agora, uma coisa é certa, eles precisam alinhar o discurso e entrar no mesmo caminho. Eu morro de curiosidade para ser uma formiguinha na reunião da oposição, falar, gente, qual que é o caminho? O que a gente vai fazer agora? O que o Mota está falando? O que o Centrão está pedindo? O que está acontecendo? Porque a população nitidamente pede o fim desses abusos do STF. Agora, eles estão quebrando a cabeça para tentar achar um caminho junto com o Centrão, já que a esquerda e o governo do PT, o governo Lula, sempre vão se blindar, sempre vão se encostar no STF, vão pedir a prisão dos parlamentares de oposição no STF, vão continuar acionando, assim como o Hugo Mota deu aquela lição no Lindbergh, falou, não, a gente vai acionar o STF, pode acionar como você faz todos os dias. Então, fica muito claro que um lado tem usado o STF, instrumentalizado o STF para o seu bem-querer, enquanto o outro está sendo feito refém, está tendo que achar uma saída. E essa foi, claramente, a saída errada. Agora resta saber o que eles vão achar de saída correta para enfrentar tudo isso. De fato, a gente precisa continuar batendo e buscando que a anistia seja votada, seja aprovada, anistia ampla, geral e restrita, porque até onde eu sei não tem como o Congresso aplicar dosimetria por uma pena já aplicada pelo Supremo, é uma bagunça, uma salada de fruta, é inconstitucional. O que é constitucional é essa aplicação da anistia pelo Congresso. Então, tomara que isso venha em pauta, que isso seja aprovado pela maioria e a gente veja os presos do 8 de janeiro, tanto quanto o Bolsonaro, livre e soltos dessas condenações absurdas por um golpe que nunca existiu. Olha, Marcília, num determinado momento hoje, no debate lá no Senado, alguns senadores falaram assim, não, mas já existe um sistema de proteção das nossas prerrogativas, dos parlamentares, certos regramentos, certos protocolos. E aí o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, disse que esse sistema é ignorado pelo Supremo e que o STF faz o que bem entende, ainda na fase de investigação, sem qualquer denúncia. E meu único reparo ao relatório do senador Alessandro, ele tem toda a razão. Quando há denúncia de um parlamentar, é provocado as casas para que se manifestem. Isso já está lá. Isso acontece. O problema é o drible nisso que deu o STF. Porque ele não denuncia mais. Ele, em sede de inquérito, em sede de investigação, ele adotou, sim, medidas restritivas, busca e apreensão sobre parlamentares em razão de suas opiniões. E isso é o dever de todos nós aqui defendermos, porque isso vale em qualquer governo. Sabe por quê? Porque essa prerrogativa está na Constituição. E o que a emenda do senador Sérgio Moro faz era praticamente desenhá-la. E a gente vai precisar, em futuro próximo, voltar a isso.
vai ter que desenhar o que já está na Constituição para que seja cumprido, senador Otto. Porque foi em sede de inquérito que o senador Marcos Duval, goste dele ou não, concorde com seus argumentos ou não, mas ele é um parlamentar de mandato que representa o Espírito Santo, sofreu busca e apreensão, foi alijado das redes sociais, foi calado, foi censurado. E a gente não pode admitir isso, como eu não admitiria se fosse qualquer colega de qualquer partido que fosse. Isso aconteceu com o deputado Carlos Jordi e com outros inúmeros. E a gente está falando de criminalização de opinião, o que infelizmente nos levou à censura no país. E isso é repugnável, repugnante. O crime de opinião, né, Marcília, que a gente também tanto tem falado aqui. Realmente, hoje, as falas no Senado ali foram uma caixa de ressonância a muito do que a gente tem debatido no Última Análise. E eu queria ouvir o Marcília e também o Scorsin a respeito, mas vamos acrescentar mais uma fala do Carlos Portinho para embalar aí. Ele disse que a PEC da blindagem foi de fato um erro, mas que no seu lugar tem que ser aprovado, deveria ser aprovado, o projeto do fim do foro privilegiado, que seria uma espécie de vacina contra as chantagens do Supremo. Eu apresentei uma emenda para marcar a posição do que a gente já votou aqui, que está na Câmara dos Deputados, que é o fim do foro privilegiado. Isso é uma pauta que nos une. E era isso que a Câmara dos Deputados tinha que ter enfrentado, se não é em primeira instância, que coloque no STJ. O que não dá é para realmente muitos colegas aqui viverem chantageados pelo STF. E isso é um fato verdadeiro que todos conhecem e é publicado na imprensa. E eles também não fazem nem mais questão de esconder isso. Isso é inadmissível porque isso quebra a harmonia, o equilíbrio e a independência dos poderes que está lá na nossa Constituição. Marcília, exposto de forma nua e crua o sistema instalado hoje no país com o STF subordinando os outros poderes, né? Chantagem, como disse o senador Carlos Portinho, como a gente ainda deve ouvir outros repetirem, e parte do Senado, pelo menos, quer dar um basta. A gente até está comentando que, bom, o Senado, brincamos antes do programa, ele se comportou hoje como um tigrão realmente para vetar a PEC da blindagem. Mas com o STF, será o tigrão ou será comportamento mais tchutchuca? Tem sido, né? Tem sido realmente um comportamento servil. Inclusive os presidentes das casas, né, têm um comportamento não apenas servil, mas como uma espécie de represa das pautas majoritárias do Congresso. Então, a gente tem visto tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre não apenas levarem para os congressistas as pautas prioritárias do STF, mas também impedir que as pautas prioritárias do Congresso sejam levadas adiante. Então eles fazem esse jogo duplo que é nocivo para todos os lados do STF. Em nome do STF, eles trazem o recado, mas não levam o recado do Congresso adiante. E isso, bom, então nós temos hoje o STF mandando no país, não apenas por suas decisões. O senador falou bem, Portinho falou bem, a respeito de não apenas ignorar a lei, passar por cima da lei, mas um drible da lei. Hoje, todos esses inquéritos que são intermináveis servem para, como a nossa legislação ela prevê que os inquéritos acabem, então ela, vamos dizer assim, ela corrige o rumo, né? Ela coloca os marcos de freios na denúncia, como ele bem disse, no início de um processo, e não nessa fase de investigação. Por quê? Porque não é normal que o STF investigue, porque é irregular que o STF possa investigar. Então não tinha por que botar esse marco ou essa, vamos dizer assim, colocar esse sarrafo, né, no inquérito. Eles esperavam, então, a fase de denúncia ou investigação para que as proteções ao Congresso fossem feitas. O STF passou a governar o país a partir de inquéritos. Nós estamos sendo governados por inquéritos, nem por processos.
há 6 anos, realmente e meio, nós temos 10, 15 inquéritos e petições esparsas que circulam em torno desses inquéritos e que nos governam. Aliás, até mesmo do ponto de vista recursal, nós não temos mais armas. Por quê? Porque você tem jurisprudência do STF que impede recursos de decisões monocráticas dadas em inquéritos. Então, os inquéritos hoje são a grande arma do STF, porque nada barra inquérito. E nada barra porque ninguém pensou nisso, que o STF ia governar o país a partir de inquéritos, e é isso que ele tem feito. Então, o problema é esse. Nós temos uma corte que quer governar e, para isso, ela encontra os subterfúgios necessários, independente de qualquer blindagem. E por isso que os mecanismos que foram feitos lá atrás na Constituição não são suficientes para blindar o Congresso hoje. Né? Se a gente olhar o artigo 53 que eu mencionei, sempre bom lembrar, está lá escrito: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente. Quaisquer invioláveis não são termos que podem ser interpretados de mais de uma forma. Quaisquer invioláveis é uma coisa bem explícita do que quer dizer. No entanto, eles têm tornado o invioláveis violável e os quaisquer têm sido tudo, né? Quaisquer palavras têm sido as violáveis, né? E esse é o grande problema. Eles criaram, inclusive, o crime de opinião. Eu vi, até ontem, estava muito bem falado também, o senador Jorge Seife, eu estive com ele num debate, numa participação num programa, e ele dizia isso, e muito acertadamente ele dizia que havia uma intenção de tentar fazer com que essa PEC se restringisse aos crimes de opinião. E ele dizia, mas existem crimes de opinião? E ele está certo, não existem crimes de opinião. Opinião não é crime. Por quê? Porque a opinião é a sua visão subjetiva sobre algo. Então você não pode entender que a visão subjetiva de um parlamentar que fala por tantas e tantas pessoas pode ser crime. Não existe o crime de opinião. Nós temos os crimes contra a honra e que eles não passam pela opinião. Não é a opinião que é criminalizada. É quando você diz, quando um abuso de calúnia ou de difamação e etc., que são abusos que, por exemplo, da fala, que não tem nada a ver com opinião. Então a gente foi criando conceitos novos, a gente foi driblando as leis que existiam, o STF foi fazendo isso, né? Criando os conceitos novos, driblando os conceitos existentes, e é por isso que precisa sim ser refundada a proteção do parlamento em relação ao STF, já que o STF não recua, não volta para trás, não há uma autocontenção e não há intenção de haver. Eu vi outro dia um debate entre o Dino e tinha outro ministro, esses dias eu peguei um trecho e o Dino discutia, acho que com o Fux, que tinha sugerido, por exemplo, que no STF não houvesse mais que o STF não fizesse mais a função criminal, ou seja, ações penais não fossem mais julgadas no STF, que ele apenas julgasse ações constitucionais, de forma abstrata. As pessoas não mais seriam julgadas criminalmente dentro da corte. E o Dino respondeu da seguinte maneira a isso que o Fux tinha dito. Eu concordo, eu acho que em algum momento realmente o STF não pode servir para ser uma corte criminal, mas eu concordo com isso daqui 18 anos quando eu sair do STF. Pô, ele falou isso. Ele falou o que eu acho que é uma mentira também, porque eu acho que o Dino talvez saia muito antes, porque ele não, esse tique político dele, né, me parece que vai ser um comichão que o fará sair antes. Mas de qualquer maneira, quer dizer, olha como pensa o ministro. Quer dizer, eu acho que algo é certo, mas só vou defender essa ideia quando eu for embora. Então, uma corte que age dessa maneira, não há, óbvio, nenhuma lei possível de ser feita para proteger o Congresso. E por isso essas armas todas que eles têm lançado são necessárias e ainda insuficientes. Tem mais algumas falas, mais umas 2 falas aqui que são bastante contundentes hoje no Senado. A tutela do Supremo sobre o Parlamento chegou a um ponto de total subordinação de um poder a outro. Um caso emblemático é o da discussão do projeto da anistia, em que o relator na Câmara, o deputado Paulinho da Força, já não esconde de ninguém que combina as coisas primeiramente com Alexandre de Moraes. Para o senador Márcio Bittar, isso deveria escandalizar as pessoas porque é um poder se agachando perante o outro.
lamentando que nós estamos colocando para debaixo do tapete o fato de que o Supremo Tribunal Federal, de que ministros do Supremo Tribunal Federal oferecem medo a senadores e a deputados federais. É uma hipocrisia negarmos aqui, nesse debate, que tem senadores e deputados federais que não se posicionam em determinadas matérias, que não assinam determinados assuntos, não porque não concordam, mas porque entendem que estão contrariando interesses de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele faz um acerto, combina uma matéria e volta atrás. E toda vez que ele combina uma votação, matérias envolvendo a família dele, vem a público e ele volta atrás. Ora, senhor presidente, se o presidente da Câmara Federal, queira Deus que eu esteja errado, mas se o presidente da Câmara Federal mostra temor de contrariar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais. Ora, quando o Paulinho, eminente deputado federal, ao lado do ex-presidente Michel Temer, ao lado do ex-presidente da Câmara Federal, Aécio Neves, ex-governador, diz que está fazendo um projeto que não é o da anistia, que teve aprovação no projeto de urgência, não, criou um outro, a tal da dosimetria, e diz que aquilo já está combinado com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, se isso não é uma invasão de competência, se isso não demonstra um poder agachado, com medo de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é? Discurso, sim, bastante contundente a fala aí do senador Bittar, Márcio Bittar, e ele falou ali de medo e de subordinação total, inclusive dos presidentes da casa, como já tinha comentado o Marcília na fala anterior, né? Sem sequer ter ouvido a manifestação. Todas essas manifestações, esses discursos, né, e esse sempre acontece isso, né? Quando você vai falar, não digo a verdade, mas quando você vai simplesmente narrar a realidade dos fatos, do que está acontecendo, se revela, de certo modo, a inutilidade de você tentar resolver o problema por uma via meramente legislativa. De você criar um projeto disso, um projeto daquilo, inclusive até mesmo o projeto da anistia. Porque a realidade que se mostra é que o que o STF faz é um rompimento tão profundo do que está na Constituição, do que é um Estado democrático de direito, do que é uma própria democracia, que a solução não é tratar isso como se, olha, acho que eles passaram do ponto. Não é um excesso, não é um exagero. É muito mais grave do que isso. E quando isso é muito mais grave, é evidente então que as medidas que deveriam ser tomadas contra isso deveriam ser também tão graves quanto essas. E me refiro à dimensão de CPI para se investigar mais profundamente, a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, a anulação de processo de condenações, não exatamente a anistia, né? A dimensão do que se revela quando a realidade é narrada, eu não estou nem falando de verdade, falando da realidade sendo narrada, ela leva a essa conclusão. Só que essa conclusão não se chega. Porque no fundo, a gente volta para aquilo que a gente estava começando a falar no começo, que o Marcília falou bem. É uma disputa de dois grandes roxos. Quem tem mais poder nesse exato momento? O STF não está agindo dentro da lei, é quem tem mais poder. A revelação de que o Paulinho da Força vai acertar com o ministro Alexandre de Moraes, quando tem o Michel Temer, que vai combinar com não sei o quê, é literalmente uma confissão explícita de que quem manda é o STF e que só vai ser feito aquilo que o STF conceder que seja feito. Isso já é uma confissão que acabou. Não existe mais parlamento, não existe mais nada. Não tem mais o que discutir. Olha o grau da loucura, e eu falo assim, se a oposição, ela, num assodamento, num certo cansaço e esgotamento, ela acabou exagerando, né? Um tiro saiu pela culatra com essa PEC da blindagem. Também a tentativa do Centrão, com Michel Temer e tudo mais, de chamar o projeto da anistia de projeto de dosimetria, é um nonsense. Porque a dosimetria de uma pena, quem faz é o juiz com base no que a lei estabeleceu. A lei estabelece, tem 2 a não sei 8 anos. Dosimetria é você estabelecer qual será a dose dessa pena que a lei estabelece de maneira abstrata.
Quando você faz um projeto de dosimetria, o que você está querendo dizer é o seguinte: eu não vou mexer na lei, na pena daquele crime previsto. Eu vou mexer na pena individual de certas pessoas através de uma legislação para baixar um pouquinho, porque o STF não vai fazer isso. O troço é tão insano que é óbvio que, bom, eu vou ter que falar com o STF para ver se o STF concorda em abaixar a pena, não porque eles vão abaixar a pena, mas a gente vai fazer baixar a pena e parece que não foi eles que fizeram. Então, é um negócio tão nonsense, é uma concessão de poder tão demasiado ao STF, que todos esses discursos que nós estamos escutando, por mais enfáticos que sejam, por mais acertados que sejam, são absolutamente inúteis. São absolutamente inúteis, porque não há ação correspondente a nenhum desses discursos que gere algum tipo de efeito. E é por isso que eu vejo um monte de conversazinha, e no final das contas, assim, quem tem o porrete maior e se usar, é quem vai, de certo modo, se não resolver, destruir a brincadeira como um todo. E é por isso que temos aqui um porrete mais forte, que é o STF. Toda essa movimentação não avança 1 milímetro se o STF não deixar. Tem um outro vindo de fora, que supostamente é mais forte do que esse do STF. Só que anda a um passo muito mais lento do que parece. E isso vai causando essas dissonâncias cognitivas com cada vez mais força, né? Eu não sei se tem uma saída política mais, sinceramente falando, para tudo que a gente está vendo aí. Mas é o que está se tentando. E o Brasil é o país da jabuticaba. Então pode ser que até encontre, mas não sei se encontram antes que, como eu brinquei com aquela imagem, aquela pedra passe por cima. O sinal que tá tudo indo mal é quando o Temer aparece, né? Você vê que o negócio tá dando ruim quando ressuscita o vampiro para negociar o negócio com as partes. Ele aparece, você sabe que vai todo mundo se ferrar, que ninguém vai ter o que quer, que a anistia não vai rolar, que a pena como tá não vai rolar, vai todo mundo ter que ceder de alguma forma, porque apareceu a figura do Temer lá. E é a situação que a gente se encontra. O Paulinho da Força, que na verdade é o Paulinho da Fraqueza, que não tem nada com nada, que não tem pulso para decidir absolutamente nada, para defender o Congresso e tá subserviente completamente ao STF, vai lá e faz o que eles pedem, é quase que um office boy da STF. Era melhor contratar lá um motoqueiro que fosse levar um recado deles direto para o Congresso, mais barato, ao invés de usar um deputado para isso, sinceramente. E aí vai lá e faz reunião com a Aécio, o Temer, ressuscita as múmias que a gente tem aí no Brasil, só para tentar falar que está fazendo alguma coisa, quando na verdade todo mundo sabe que eles são garotos de recado do Supremo. É mais fácil pegar o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes e colocar eles ali no Congresso e decide aí, escreve aí, o que você quer? Vai ser assim? Vai ser assado? Tá bom, para quê? Fazer todo esse teatro, fazer todas essas reuniões, essa encenação de que vai sair alguma coisa, que não vai. A gente sabe, vocês estão dando recado, vocês estão subservientes aos ministros, vocês não têm vontade própria, vocês não estão negociando coisa nenhuma, vocês não estão interessados no povo que está preso, vocês não estão interessados nos pais e mães de famílias que estão com seus filhos em casa, que não conseguem mais ver, vocês não estão interessados nos idosos que estão lá com câncer, presos, condenados a 14, 17 anos. Vocês estão interessados em continuar no poder. Essa que é a verdade. Por isso que foram lá os deputados e senadores de oposição levar as famílias dos presos do Rio de Janeiro. Teve que ir lá a filha do Clezão falar para o Paulinho da Força, falar, olha, a anistia é o que teria salvado meu pai, e se não tiver anistia, vai morrer outros tantos quanto ele morreu. E mesmo assim, o que acha que ele fez? Continua com a dosimetria. Porque esse negócio de dosimetria é um bicho de 7 cabeças que surgiu, não sei de onde que eles inventaram esse negócio, para continuar tentando dar uma resposta, para tentar falar que estão fazendo alguma coisa. Porque sabe que a anistia do jeito que está, não vai. Os ministros não vão deixar. Ora, que não deixem. Façam a parte de vocês, que é representar o povo e votar o projeto constitucionalmente como tem que ser votado. Se tem que alguém abusar do texto da lei escrita, deixa que seja o STF. Como congressistas, como representantes do povo, eleitos pela população, como legisladores, legislem. Não façam o que o STF está fazendo, que é pegar a Constituição e jogar no lixo. Tenham pelo menos esse zelo. Se vocês já não ligam para as famílias dos presos políticos, se já não ligam para o resultado das urnas, para a votação e a aprovação popular que vocês têm, pelo menos não esqueçam o texto constitucional que colocou vocês aí. É o mínimo que eles deveriam fazer, mas com certeza preferem ouvir o STF, que se tornou de fato o poder moderador do Brasil, do que fazer qualquer coisa que seja de acordo com a lei. Infelizmente esse é o cenário que a gente vive e vale lembrar, se o Hugo Mota não tivesse na situação que estava, teria colocado alguém respeitado para aprovar, para ser o relator do projeto da anistia. Mas escolheu o Paulinho da Força porque ele também é refém do STF. Então, nada que uma eleição de presidente da Câmara resolva, mas agora, infelizmente, só daqui a algum tempo.
Essa conversa de dosimetria parece papo de vendedor de loja, né? O camarada vai comprar alguma coisa lá, não, tá muito caro, você está cobrando R$200. Não, vamos dar aquela conversa, vai, não, tá bom, vamos vender por 120, assim, baixo para você e dar um desconto, né? Como se na justiça, uma injustiça pudesse ser graduada e se transformar em justiça porque se dá um desconto. Você sofreu uma injustiça, mas a gente vai dar um desconto, então fica aí por 70% da pena. É mais ou menos isso, que não faz nenhum sentido. Tem mais uma manifestação de um último senador, que foi o Magno Malta. Ele denunciou também a chantagem contínua do Supremo, que já teria colocado no bolso os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. E eu falo de ativismo judicial desde 2004, 2005, mas hoje não é mais ativismo judicial. Tem uma Suprema Corte que manda. É uma ditadura da toga mesmo. E é verdade que nós temos deputados morrendo de medo. O presidente da Câmara, ele é chantageado. E o presidente dessa casa também. Eles não fazem nada sem consultar o Supremo. Sem consultar o Alexandre de Moraes. Foi um pouco mais do mesmo, né? Repercutindo, ecoando o que os outros colegas já tinham falado, que nada acontece hoje lá sem essas consultas ao Supremo. Vamos falar um pouco do presidente Lula lá nos Estados Unidos? Ou acho que o Marcília quer comentar ainda nessa última leva de manifestações aí dos senadores, né, Marcília? Quero fazer um parênteses. Eu achei muito boa também esse comentário do Kilter, né, de que são motoqueiros, né, com perdão aqui da propaganda indireta, mas é uma espécie de Uber Flash, né? Eu acho que o Temer e o Paulinho e o Aécio são uma espécie de Uber Flash, sabe aqueles que você manda uma chave, o cara busca e traz. O projeto da anistia foi isso daí, mandaram lá levar e trazer. E o Temer é alguém de luxo, né? Porque dizem as línguas mais ferinas que o Temer tem uma ambição para o ano que vem, que é a de se candidatar. Então, como uma espécie de alternativa, então talvez ele tenha entrado nesse trabalho muito pouco nobre de ficar levando e trazendo, esse trabalho de moleque, mas talvez com essa ambição maior de, com isso, fazer a sua plataforma, né, de ser um possível candidato. Vamos ver, né? As coisas sempre podem ficar pior. Já teria até um lema, né? Porque se o Temer voltar, dá para usar o Dom Pedro I dizia, né? Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? O Temer vem com diga ao povo que eu volto, né? Se é para a pacificação geral da nação, diga ao povo que eu volto, né? Acredito que ele conseguir mais do que 1% dos votos, né? Não, incrível. Pois é, mas aí que tá, né? Olha como a política no Brasil é feita. Como a gente tem 500 bilhões de partidos, ele entra lá em um partido, consegue 0,1% de votos, mas esse 0,1% o habilita para negociar depois dentro ali algum cargo, entrar de ministro, sei lá, qualquer coisa do gênero. A gente sabe que é assim que a política é feita. Às vezes o cara tira em alguma coisa para acertar outra, né? Infelizmente, é dessa maneira que é feito. Agora, eu achei muito curioso, que isso já é um fato pretérito, mas só para comentar que vocês estavam falando disso, e o próprio Kilter falou do vampiro e tal. O Temer, ele sabe que tem essa imagem, né, de vampiro, tem essa brincadeira que fazem com ele, espero que seja realmente brincadeira, e que agora ele começa a falar aquele vídeo, né, ele começa a falar, vamos aqui fazer um pacto. Pô, assim, não dá para é bizarro. Vocês já visitaram o Palácio do Planalto, que tem as fotos dos presidentes? Você vai na do Temer, é tudo padrãozinho, assim, todos eles com a faixa. A foto do Temer parece o Drácula, cara, é impressionante. É uma foto sombria, ele uma posição diferente. Um sarcófago. É esquisito. Bom, vamos agora ver o que o Lula anda aprontando lá nos Estados Unidos. Hoje, em discurso, o presidente pediu uma reflexão aos governantes de outros países. Diante da perda global de terreno da esquerda e avanço de pautas conservadoras, Lula confundiu as coisas e disse que a democracia está em risco porque candidatos de esquerda têm sido derrotados nas urnas.
O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? Ele confunde mesmo, né? Democracia com derrota da esquerda. Onde foi que nós erramos que deixamos de fortalecer a democracia? Qualquer coisa que não seja uma visão coincidente com as pautas dele é uma derrota da democracia. É impressionante. O que mais me impressiona não é nem isso, é ele usando a ONU para falar essas coisas como se fosse a reunião dos partidos socialistas ali da América Latina e vai lá e fala isso, né? A verdade é que a ONU é um grande foro de São Paulo em dólar, assim, internacional. A diferença é que eles falam inglês, não falam espanhol. Porque já virou isso daí, né? Quando o Trump vai lá, eles fazem o teleprompter dá erro, a escada rolante para de funcionar assim que ele pisa, porque existe esse grande nojo estético que o Marcílio sempre fala em relação ao Bolsonaro, esse sistema internacional também tem em relação ao Trump. Peraí, como é que esse cara tá chegando aqui, tá querendo mandar e vai cortar o financiamento dos nossos projetos que sempre aconteceram? E é isso, o Trump vai lá e fala, meu amigo, eu resolvi 7 guerras nesse mandato aqui e vocês não fizeram nada. Vocês não me mandaram uma mensagem, vocês não fizeram absolutamente, não moveram um palito para isso acontecer. Eu tô resolvendo, eu vou continuar pagando isso aqui. Eu não vou pagar nada. Quando eu pago milhões, não funciona mais escada, não funciona o teleprompter. Então, para mim, chega. E aí, o que acontece? Chega lá o Lula e faz um discurso desse. Porque nós, a esquerda, os democratas, o que aconteceu? A gente está deixando acontecer e tarará. Parece que ele pegou o Foro de São Paulo aqui e levou para Nova York. Falou, nós, os democratas, e colocou a Europa junto no balaio e todo mundo que não é extrema-direita. É um puxadinho daquilo que a gente está fazendo. Esse conforto me impressiona. Eu não sei se ele acha que está em 2005 ainda, de aquele negócio de falar com os europeus como se fosse um grande amigo, né? Mas não é, a verdade é que não é. E quando ele fala, não, porque nós, a esquerda, a gente tem que ver se é incompetência nossa, ou se se é virtude deles, ou se é eles que estão fazendo bem. Ora, a população está acordando, né? Acabou essa boa fase de dominar a imprensa, dominar a mídia e só colocar a narrativa de vocês e comprar tudo. Não é assim mais que funciona. O mundo mudou. E acho que é isso que o Lula não entendeu ainda, de que se ele quiser fazer a esquerda voltar, a esquerda precisa mudar, a esquerda precisa se adaptar, a esquerda precisa parar de defender bandido, parar de roubar dinheiro, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, acho que esse contexto é impressionante e a gente não poderia deixar passar isso de falar, a ONU virou palco de esquerdista discutir revolução socialista. Né? Mas aí no ponto, eu não vejo confusão, eu não vejo que seja uma coisa meio aqueles erros de português de fala do Lula. Eu acho algo premeditado. Esse é um evento paralelo ali dentro da ONU para a defesa da democracia. O governo americano não foi convidado para participar. É proposital a união da palavra democrata com a palavra esquerdista. Nós estamos num contexto no mundo da tal da polarização em que isso é proposital para que a esquerda, pressupondo-se democrata, tenha liberdade que as democracias dão. A extrema-direita, que é definido pelos democratas e não por eles mesmos, não são democratas, logo não podem ter as mesmas liberdades. São um inimigo a ser vencido. Não se dá o direito que em democracia se dão para os democratas a quem não seria supostamente democrata. Quando ele faz essa aparente confusão, essa aparente união, é porque o domínio da linguagem é como exatamente essa noção de que a esquerda tomou conta dessas instituições, inclusive da própria ONU, foi conseguido. A partir do momento da confusão das línguas mesmo que isso acabou acontecendo. O irônico da coisa toda é que, e eu acho essa fala dele muito boa, porque ele conta a história dele, como é que ele criou o PT, do Foro de São Paulo, de como as coisas funcionaram, como é que foi feito a quantidade de partidos, como é que ele fez a tal da política. Vale muito a pena analisar com mais cuidado que o Lula fala. Ele não é de improviso o que ele está fazendo ali. Ele está fazendo algo que está muito bem medido. Mas o que é irônico é que quando ele pergunta, é mérito deles ou é incompetência nossa?
É precisamente esse tipo de evento, esse tipo de linguagem, esse tipo de união de esquerda com democracia, como se fossem as duas a mesma coisa, e a direita, que só pode ser extrema, porque não tem direita, né? Só tem extrema direita, e portanto não é democrata, é aí que está a causa da derrota deles. Da esquerda. O que nós estamos fazendo? É exatamente isso que você está fazendo. Você está tratando o que é um adversário como se ele fosse um criminoso, como se ele fosse um inimigo. Você está retirando o direito dessa pessoa participar do jogo democrático no final das contas. Guilherme Kilter que o diga, né? Que foi convidado a participar de um evento na universidade para falar. Exato. E ele simplesmente não era de esquerda, ou seja, era um extremista e golpista fora daqui. Tem a frase que eles usam, né? Sem tolerância com os intolerantes, como se a gente fosse ditadores. Né? Essa é a grande narrativa, e esse é o grande problema. Por que a extrema-direita cresce? Porque a dimensão de liberdade de expressão que a internet deu permite que hoje em dia já não se compre esses discursos pelo valor de face como antigamente se comprava. Porque quase toda imprensa, se você prestar atenção na grande imprensa mundial, ela apenas ecoa isso. Não há uma crítica, não há um enfrentamento. Ninguém acha muito estranho de chamar de extrema-direita, ultradireita. Na verdade, quem cria esses termos é a própria imprensa, inclusive. Então tem todo um conjunto, até de instituições, de pessoas, de populações, que não é que não são ouvidas. Tanto faz se vai ser ouvido, não vai ser concedido absolutamente nada para vocês. Então, quanto mais cresce a percepção desse jogo de cartas marcadas, mais vai crescer a virtude da tal da extrema-direita, que quando a gente olha, a gente está analisando aqui a besteira da PEC. Virtude da direita são poucas. Entendeu? Muito do que o Bolsonaro se elegeu, muito mais pelo que foi feito pelo governo do PT do que por mérito próprio. Não existiria Donald Trump sem Barack Obama. Se não houvesse o radicalismo que o Barack Obama fez para vários... Não existiria Donald Trump. É evidente que essa dimensão da extrema-direita surge não por uma incompetência deles, mas por uma supercompetência, que por outras razões acabou estourando. E as pessoas enxergam isso tudo. Acho muito válido que o Lula faça assim. Vamos fazer aqui um exame de consciência. Onde foi que nós erramos? Se for para fazer para valer mesmo, talvez comece a perceber que não está colando muito transformar em antidemocrático, extrema-direita ou direita fascista, aquilo que é uma divergência natural de um jogo político. Enquanto continuarem fazendo isso, a situação só vai piorar. Marcília. Olha, eu concordo com os dois, inclusive quando eles discordam. E vou explicar a minha fala. Os dois com o Scorsese e o Kilter, não obviamente com o Lula. Mas o Scorsese falou, não, tem uma fala ali que é programática, né, que não é de improviso e erro de português e tal. Eu concordo com essa história da democracia e esquerda, né, como se fossem sinônimos. Bom, isso não é à toa, isso é tratado como natural, mas não é natural, e a gente precisa pontuar aqui porque eles fazem de propósito isso. Veja, a esquerda hoje, sobretudo a esquerda lulista, ela se alia a ditadores. Qual é a democracia que existe na esquerda do Lula? Ela se alia de ditador. A política externa do Lula se alia às ditaduras pelo mundo. Irã, Rússia, China, e lá vai. E dentro nós temos também uma ditadura que é um puxadinho... o governo e o STF, que é a nossa ditadura interna, eles são um puxadinho do outro. Então, quer dizer, qual a democracia do Lula se a política externa é apoiar ditaduras e a política interna também? Quer dizer, onde que está a democracia desse governo? Não existe. Mas dizer que a esquerda e a democracia são a mesma coisa é uma maneira de dizer tudo aquilo que não é esquerda não é democracia e, portanto, tem de ser combatido. Então, portanto, nós não temos adversários. O nosso adversário é a gente mesmo. É isso que ele quer dizer. O único adversário da esquerda é a gente mesmo, porque todos os demais são ilegítimos para serem nossos adversários. Então, se há um crescimento da direita, é porque nós estamos perdendo, e ao perdermos, perdemos democracia, e ao perdermos democracia, precisamos retomar ainda aqui na força bruta, e ainda que com uma ditadura interna. É disso que se trata, é isso que ele quer dizer, e assim ele legitima a ditadura que a gente tem hoje do establishment, a ditadura que a gente tem hoje dessa trinca de ouro entre STF,
Lula e os presidentes das casas legislativas. Mas eu também concordo com o Kilter, porque não é só programático, também tem erro de português sim, porque ele fala aonde foi que nós erramos e aonde está errado, é onde, não aonde, né? Porque aonde é para quando você se destina a algum lugar. Para onde nós vamos e onde nós estamos. Então, onde nós erramos e não aonde. Então, também o Lula erra no português. Mas é um erro bastante rebuscado, muita gente comete, não dá para exigir muito do Lula. Isso seria um tanto quanto um exagero. Agora, eu vi também, a gente está falando dessa questão de democracia, extremismo e tal, e eu me deparei com um vídeo aqui, até por curiosidade, que eu trago para vocês e para os nossos queridos espectadores, um vídeo do Chico Buarque, quando ele foi exilado. Já que a gente teve essas manifestações de uma esquerda naftalínica, né, nesses últimos dias, a gente, né, todo mundo ali que estava nos anos 60 estava nas ruas, alguns com andadores e tal, defendendo a democracia com seus enfermeiros, e eu me lembrei, tem um vídeo do Chico Buarque assim que ele saiu do Brasil, né, estava entrando na Itália, e pergunto a ele se ele participou de uma passeata no Rio de Janeiro dos 100 mil, a passeata que tinha ali 100 mil pessoas em protesto à ditadura, e ele diz, e o entrevistador diz, você participou daquela passeata extremista? Já que você não é extremista? Pergunta para o Chico. E o Chico Buarque responde o seguinte: nenhuma passeata com 100 mil pessoas pode ser extremista. Não há 100 mil extremistas em uma cidade como o Rio de Janeiro. É engraçado, né? Como a depender do lado que você está, né, os seus conceitos mudam. O Chico Buarque ali, que tinha 24, 25 anos, desaprendeu depois de 80, 81. Olha, hoje, agora há pouco, na verdade, mais tarde, depois daquela fala dele, o presidente Lula fez uma entrevista coletiva. E nessa entrevista, ele falou sobre o presidente dos Estados Unidos e disse que o Donald Trump está mal informado sobre a situação brasileira. Veja, nós temos que sentar, colocar na mesa todos os problemas que ele tem com relação ao Brasil, o problema que eu tenho com relação aos Estados Unidos, e a partir daí a gente começa a discutir. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo. Isso é uma soberania brasileira que a gente não abre mão. Eu acho que ele tem informações equivocadas sobre o Brasil. E eu quero colocar para ele claramente, sabe, de acordo com os interesses dele querer saber, eu vou falar o que está acontecendo no Brasil. Eu posso dizer para você que, do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro, do povo comum e do empresariado e do povo da classe política, é que haja uma conversa entre nós. Há muito desejo, há muito investimento em jogo. Nós temos um fluxo comercial, sabe, muito importante. Ainda nessa entrevista, Lula afirmou que é preciso restabelecer a harmonia entre os dois países e ainda respondeu com um genérico "por mim pode ser", quando foi feita a pergunta sobre o encontro entre ele e Trump ser presencial ou não. Então eu não sei quem foi que disse para o presidente Trump que ele tinha um déficit comercial com o Brasil. Sabe, ele teve um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Então, como eu não sei quem é que deu informação para ele, eu espero que sentado numa mesa, ele, os assessores dele, meus assessores, a gente possa restabelecer a harmonia necessária que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos. Quando tiver eleição nos Estados Unidos, eu não me meto, e quando tiver eleições no Brasil, ele não se mete. É assim que a gente faz. A gente acata o resultado da soberania do povo nas urnas de cada país. E poderá ser presencial? Poderá ser presencial? Por mim pode ser. Aí nós temos que discutir como é que é a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, não tem nada, sabe? Para mim pode ser público. Chamou atenção ali o fato dele dizer, né, que
respeita as eleições, como respeita dos Estados Unidos, respeita no Brasil, e como o Lula respeita na Venezuela, né? Que é respeito, é desrespeito, é afronta o que aconteceu na Venezuela, e nesse caso o Lula deu uma de João sem braço, né? Mas agora está posando como democrata. Me chamou a atenção a parte que ele falou que o Trump está com informações erradas, ele precisa levar para o Trump as informações certas, né? Eu imagino ele levando o mapa do IBGE de ponta cabeça para o Trump, falar, ó, Trump, você está com o mapa errado, esse é o certo, bota aí na tua sala. E o Trump vai olhar e falar, acho que você bebeu um pouco, né? Então, não, esse é o oficial do Brasil. Seria bem legal essa interação aí, uma foto dele, igual da foto da Dilma com o mapa de ponta cabeça. Mas é claro que, assim, é um absurdo, né? Primeiro, a desorganização completa do Lula de nem conversar com o Mauro Vieira, né? Porque depois da fala do Trump, todos eles falam, não, o Lula não tem agenda, vai ter que ser por telefone, tem que tomar cuidado para não ser encontro na frente das câmeras e acontecer igual aconteceu com o Zelensky, não pode ser, tem que tomar cuidado. Aí quando pergunta direto pro Lula, o que ele fala? Por mim pode ser, é o cara que está acostumado com conversa de bar, e vamos tomar uma breja, a gente conversa, igual ele ia acabar com a guerra da Rússia tomando cerveja, ele negocia as questões do Brasil com o Trump também da mesma maneira tomando cerveja em uma mesa de bar. E se precisar ser ao vivo, para mim não tem problema também. Imagina o Mauro Vieira assistindo ele falando, se contorcendo, falar, meu Deus do céu, esse homem vai acabar com a gente, vai chegar lá, vai tomar um nó do Trump, vai lembrar que o presidente sul-africano, o Trump convidou ele para ir lá. Chegou o presidente lá com a sua comitiva, o Trump, só um pouquinho, apagou a luz, mostrou um vídeo. Você está praticando genocídio? Não, imagina. E no vídeo o cara falando, não, vamos fazer um genocídio contra os brancos, né? Então ficou bem constrangedor ali, e depois disso claramente o Trump fez o que ele quis com a África do Sul e ninguém perguntou, ninguém duvidou nada. Eu não duvido que ele faria a mesma coisa com o Lula, né? Se for escolher vídeo do Lula, ele vai ter muito trabalho para colocar ali, porque vai sobrar. Se aqui a gente tem um novo a cada semana, quem dirá o Trump para colocar um lá. Mas assim, eu anseio para ver esse encontro do Lula com o Trump, certamente ele vai tomar um baile ali, não só por não falar inglês, já que nem o português ele fala direito, mas também por ver uma aula de negociação internacional como de fato é feita pelo Donald Trump. Seria muito interessante ver esse encontro acontecendo. O que eu achei interessante na fala dele é que quando ele fala, pode ser, não tem segredo de Estado, pode ser público, ele dá uma olhadinha de lado, pode ser público, eu acho que ele dá uma olhadinha de lado para ver assim, será que pode? Será que eu deveria? Eu acho que ele procura alguém para saber, foi assim, fiz besteira, né? O olhar dele cresce, acho que fiz besteira, não devia falar isso, né? Jornalismo bem feito. Jornalismo bem feito. Mas é curioso, porque quando o Trump falou isso no discurso, a reação da bancada brasileira foi de catar papel. Assim, como assim? Onde que vai ter esse encontro? Não sei o quê, porque evidentemente foi em 20 segundos que se encontraram. O Lula nunca ia esperar que o Donald Trump fosse dar essa cartada. E teve muita gente dizendo assim, não, aquilo foi de improviso do Trump, o Trump é esse aí, ele não é contra o Brasil, o Lula vai engambelar o Trump. E claramente, a única coisa que o Lula falou internacionalmente, acho que a última entrevista dele foi para a BBC, se eu não me engano, que a repórter insistiu na pergunta para ele assim, mas você ligou? Você quis? Não, porque não quero conversar. Certamente chegou, né, para o Donald Trump. E a hora que ele faz aquilo, ele falou assim, estou aqui para conversar. Semana que vem, está marcado já o negócio aí. Aquela correria e tudo mais, o primeiro recuo do chefe das relações exteriores ali do Brasil, obviamente pegou muito mal, assim, ele não tem essa opção de falar por telefone ou não. Não, tem que ir. Não tem outra alternativa. Se ele quer bancar o Durão, se ele está se vangloriando de que ele é o único que confronta o Donald Trump, ele tem que ir lá encarar. O Donald Trump no contexto que todo mundo foi passar por isso. Se for agora, ele vai ficar tipificado como fujão, né? Exato. Ele está numa campanha eleitoral. É a mesma coisa de recusar aí naquele debate que é só um contra um. Sabe, aquele decisivo, não tem muito como fazer. Porque depois ele não tem como reclamar das tarifas, Exato, né? Porque daí se vai chegar a tarifa nova, não vai ter como usar a mesma carta de que é culpa do Eduardo Bolsonaro. Meu amigo, quem chamou para conversar foi o Trump. Você não fez a defesa do Brasil. Então ele está amarrado para ir. E aí é que é o engraçado por conta da dissonância cognitiva. Eu falo de dissonância cognitiva porque eu acho que é exatamente o que está acontecendo. Quando o Lula fala assim, eu não sei quem está informando, eu vou lá e vou informar ele direito, o Trump ele vai ver e vai mudar de ideia. E é como se toda aquela realidade que a gente vimos dos abusos do STF fossem completamente ignorados e como se as pessoas fora do Brasil fossem achar que é normal o que foi feito daquilo.
Basta que, sei lá, dois, três fatos sendo colocados na mesa para o Lula. Porque, veja, se aquela repórter da BBC perguntando, mas você ligou? E o Lula já não sabia muito para onde correr, porque ele está diante de alguém que não compra as besteiras que ele fala, a retórica dele, imagina diante do Donald Trump. Não vai estar os assessores dele, vai estar os meus assessores, vai ser uma correria para papel, que ele não vai ter como defender e sustentar o que o STF está fazendo ali, que a chance de ter uma humilhação pública, não porque o Donald Trump vai humilhá-lo, porque ele mesmo vai se auto-humilhar ao tentar defender o que é indefensável. Ao ter que confrontar coisas, a própria realidade que aqui no Brasil a imprensa sonega. Ou sonega ou distorce. Ou aplaude, o que é até pior. Então eu acho que o Lula está emparedado nesse contexto. Ele pode estar achando lindo, está todo mundo achando que agora sim o Lula vai conversar, vai tudo resolver, bolsonarismo será escanteado. Eu falei, senta lá, Cláudia. E o Trump também deve estar com uma pulga atrás da orelha, assim, que muitos estão dizendo, de certo, para ele, falando assim, olha, Trump, no final as sanções, as medidas contra o Brasil estão beneficiando lá o camarada de esquerda lá, ele está crescendo nas pesquisas, está posando de herói, todo vaidoso, todo pimpão. Você está ajudando ele, que não era o que se pretendia. Sim. Então imagine, nesse contexto, o Trump recebendo o Lula e tentando consertar as coisas, talvez. Né? O Lula vai lá imaginando que o Trump vai dizer, você é o cara, como disse o Barack Obama. Mas não é bem a perspectiva que a gente imagina, né, Marcília? Não é. E o Lula, vamos dizer, ele não tem as cartas para negociar. Eu acho que essa é uma outra questão. Agora ele está completamente, enfim, tiraram o doce da criança, né? Ele estava com esse super trunfo, né? Lembra-se desse jogo? Tinha um coringa na mão de dizer, olha, o Trump não quer falar comigo, o Trump não quer falar comigo. Então eu sou o cara que estou fazendo a minha parte, mas o Trump não está fazendo a dele. Agora ele perdeu essa possibilidade. Esse coringa roubaram da mão dele, né? Enfim, é a lei do retorno. E eu acho que agora, dentro desse novo cenário, ele é obrigado a sentar com o Trump, vai ficar muito chato se ele não o fizer, e depois dessa última fala, vai ficar muito chato se o encontro não for presencial. Né? Não tem como pensar não tem como pensar no encontro por telefone depois dele dizer, não, pode ser. Né, um encontro público, não há nenhum segredo de Estado, aí ele vai lá e telefona pro Trump. Agora, é de espantar, né? Agora, eu disse que ele não tinha as cartas, ele não tem as cartas justamente porque o Trump não vai falar de tarifa. O Trump vai falar de liberdades. E o Lula não tem liberdade para oferecer para o Trump. O Lula não tem essa carta, porque essa carta quem tem é o STF. E o STF manda no Lula. Então, o Lula é que nem você vai negociar com alguém sob procuração. Se o Trump pedir, por exemplo, eu quero mais liberdades aí da sua corte, eu quero mais liberdades aí do seu país, ele vai ter que ligar pro Moraes e falar assim, Moraes, posso negociar a liberdade aqui? E o Moraes vai desligar na cara dele, ou pro Gilmar, ou seja, para quem for. Então o Lula não tem a carta. Ele não é quem manda. Ele não é a pessoa adequada. Essa negociação do Trump tinha que ser com Moraes, tinha que ser com o STF. Se o Trump quiser resolver, e eu acho que talvez nesse sentido mesmo o Trump possa estar mal informado. Ao sentar-se com Lula ou acreditar que isso é suficiente, talvez ele esteja mesmo mal informado. Se ele quiser resolver a nossa questão aqui, a questão das liberdades dentro do Brasil, ele precisa sentar com o STF. E não com Lula. Sentar com Lula é sentar com quem não tem a carta, não tem a moeda para trocar. E a ONU, né, é bom que se diga também que, enfim, é curioso, né, como o Trump, vocês estavam falando, né, que o Lula fez da ONU ali meio que, o Lula fez da ONU um palanque, mas o Trump também, né, o Trump usou a ONU, inclusive para falar mal da ONU. Porque hoje a ONU se presta a esse papel ridículo, né, de ser um órgão esquerdista bancado pela direita. Parece até a TV Cultura aqui de São Paulo. Olha, não pode passar batido ainda, é o seguinte, o Eduardo Talhaferro, ex-assessor especial do Moraes lá no TSE, ele depôs hoje na subcomissão especial sobre combate à censura na Câmara dos Deputados. E ele disse durante esse depoimento que o TSE funcionou como um mutirão de perseguição à direita e que toda a estrutura dos funcionários trabalhava com essa missão de perseguir o campo conservador. Na verdade, virou um mutirão de perseguição à direita. É isso que a gente está percebendo. Então virou uma festa.
todo mundo que, de certa forma, conhecia Alexandre de Moraes e tinha acesso ao seu contato, se julgava na autoridade de enviar para vocês perfis, redes, canais, nomes de pessoas para serem derrubadas, e imediatamente essas pessoas tinham que ser derrubadas. Exatamente. Chegava para a gente tinha que fazer o relatório, encaminhava para o ministro, e dependendo da urgência, se era muito urgente, saía pelo presidente, ou se não, se a urgência era tão grande, ela saía pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual cumpria não os ritos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, mas sim o rito do próprio Tribunal Interno. Lembrando, né, que o Eduardo Talhaferro era o chefe da assessoria de combate à desinformação no TSE. Não era assim só um ali, um contra-regras, né? E esse whistleblower, Marcília, ele está tendo que se abrigar no exterior, porque aqui as nossas instituições só ouvem ele remotamente, por aplicativo, porque ele não pode estar aqui. Se ele pisar no Brasil, Moraes vai pegar o telefone dele, vai impedi-lo de dar entrevista, vai impedi-lo de falar, né? Isso que é o mais sério. Deveria estar sendo protegido pelas nossas instituições. Exato. Não, mas as nossas instituições estão perseguindo o Talhaferro. É muito... Veja, imagina só que desça amanhã aqui um marciano e a gente vai explicar a situação para o marciano. A gente vai dizer para ele assim, você acredita que, enfim, pegaram dentro de um gabinete da mais alta corte do país, houve uma denúncia de que havia ali um gabinete ideológico que julgava as pessoas por criatividade, que a depender se a pessoa era de direita ou de esquerda, mandava para a prisão depois das manifestações do dia 8 de janeiro, e assim por diante. Tudo isso veio à tona, foi revelado por uma pessoa chamada Talhaferro, e ela disse que isso estava sempre a mando do ministro Moraes. Aí o marciano vai virar para a gente e falar assim, e prenderam o ministro? Aí a gente vai responder para ele, não, estão querendo prender o Talhaferro, estão querendo prender quem denunciou o Talhaferro. E aí ele vai perguntar, mas quem que está querendo prender? O próprio ministro Moraes, o denunciado. E ele vai falar assim, pô, então o denunciante está sendo perseguido pelo denunciado? Isso. E aí ele talvez tenha curiosidade de falar assim, mas e a denúncia resultou em quê? Em nada. A imprensa sequer toca no assunto. Então assim, se isso é um país democrático, como diz o Lula, eu quero viver uma ditadura. Eu vou me mudar para o Irã. Fico pensando se o Trump conversar com o Lula assim e dizer na pauta, na abertura da pauta, precisamos falar sobre algumas pessoas aqui, né? Sobre Débora do Baton, né? Sobre Clasal, sobre Eduardo Talhaferro. E aí? E que o Lula, como é que ele se sai, né? Não, seria muito bom ele colocar uma porta e falar, pode abrir, entra o Alan dos Santos, assim. Para fechar, viu? Em um determinado momento, o Talhaferro chamou hoje Moraes de psicopata. O Alexandre de Moraes, ele tá com essa loucura dele, com essa obsessão. É um psicopata, no qual tudo é atentado violento, né? Ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Justamente a inversão de que falou o Marcília acabou de falar, né? Deve ser bom ter liberdade para falar essas coisas, né? A gente está colocando porque foi ele que falou, né? Tem uma outra coisa, né? Se muito das condenações que estão acontecendo são baseadas apenas no que Mauro Cid fala, né? Por que cargas d'água, aquilo que Eduardo Talhaferro está falando, não valeria também para se condenar, digamos assim, o senhor Alexandre de Moraes. É uma jurisprudência que está se criando. E o que o Mauro Cid falou de forma mais espontânea e mais autêntica, aquilo não valeu, né? Não que valeu foi aquela reclamação de perseguição. Né? Exatamente. Gente, obrigado, Marcília. Valeu, Scorsin, obrigado. Guilherme Kilter, especialmente você que esteve com a gente. E eu sempre peço para você considerar se tornar um assinante da Gazeta do Povo, aproveitar a promoção, apenas R$ 4,90 por mês durante 6 meses e você apoia o nosso jornalismo. Acompanhe-nos no Última Análise de segunda a quinta-feira e também pela manhã na reprise e nos outros canais da Gazeta do Povo, aqui no YouTube, o programa Sem Rodeios também e o Café com a Gazeta. Até o nosso próximo encontro.